lá? Abra suas Bíblias, vocês que trouxeram e querem acompanhar. Livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Presta atenção, nós vamos ler uma história aqui. E eu fiz de tudo para enxugar, mas tem dois personagens aqui essa noite que Deus quer tratar os nossos corações. E Deus falou comigo, pode ler, porque vai ser muito importante. Então eu vou ler ali, quem quiser ler ali comigo, diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou chamar o seu servo Geazi. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei? Ou ao comandante do exército? Se fosse nos dias de hoje, aqui no Brasil não ia dar muito certo, né? Um dia o sangue trouxe isso. Imagina se a gente tivesse de frente ao presidente. Todo mundo, não. Então vamos pular essa parte. Mas naquela época, Eliseu disse: quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa de lua nova nem sábado. Não se preocupe, respondeu ela. Então mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos partir, só pare quando eu mandar. Assim partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, o seu servo: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: tudo está bem.
Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou os pés dele. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia, e nada me revelou. Então a mulher disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, se ficares, não te deixarei então. Se ficares, não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o menino, sobre o rosto do menino. Mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino, e orou ao Senhor. Depois subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Então Eliseu se levantou e se pôs a andar pela casa, de um lado para o outro. Depois subiu à cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Em seguida, pegou seu filho e saiu. É uma história um pouco longa, mas tem muitas coisas de Deus aqui. E 2 personagens me chamam muita atenção nessa história. Meditando há algum tempo nessa história, lendo a Bíblia ali esporadicamente, eu sempre leio os 3 capítulos seguidos. Isso me chamou a atenção, mas eu continuei lendo. Aí eu voltava aqui um pouco, me alimentava. Deus tratou o meu coração sobre 2 pessoas, a sunamita e Geazi. A Bíblia diz que ela já era uma mulher rica, de idade, mas uma mulher que se preocupava em fazer aquilo que agradava a Deus. A gente vê lendo a história que Eliseu chega na cidade, ela chama ele para tomar um café, e após isso chama o marido dela e fala: vamos fazer um quarto para ele, por uma cama, porque eu sei que este homem é homem de Deus. Todas as vezes que ele vier aqui na cidade, ele poderá ficar em nossa casa. E isso Deus já tratou comigo uma lição. Como que nós enxergamos a Deus? Como que nós olhamos para Deus e reagimos? Até tem o tema, pode soltar o tema. Quem é você? Quem sou eu diante de Deus? Essa mulher, naquela época, Eliseu representava a Deus na terra. Os profetas, antigamente, Deus falava por meio dos profetas. Quando ela vê que ele carregava ali a palavra de Deus, que ele fazia os milagres, através de Deus, ela falou: eu vou trazer esse cara para minha casa. E nós, como que está a nossa vida diante de Deus? Como estão nossos dias? A Bíblia diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí as demais coisas nos acompanharão. As demais coisas virão atrás de nós.
Você já imaginou, parou para pensar isso? Aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto deseja, se você colocar diante de Deus e começar a fazer a vontade de Deus, Deus fazer por você, chegar na sua vida de uma forma natural, coisa que há anos você busca, há anos você peleja, há anos você luta com as suas forças, mas você vê que não dá certo. Às vezes chega perto, mas aí não vai de novo. Ou às vezes está tão distante que você fala, para mim não dá mais, eu já desisti. E essa noite Deus diz, se você buscar o reino, se você buscar a justiça, as demais coisas eu posso colocar na sua vida, as demais coisas vão te acompanhar. Aí não é você que vai atrás delas, mas elas virão atrás de você de uma forma natural. Que Deus possa encontrar verdade em nossos corações. Nós temos que buscar mais a presença de Deus, irmãos. Nós temos que se achegar mais perto de Deus. A Bíblia diz, se a gente se chegar mais perto de Deus, Deus irá se chegar mais perto de nós. A Bíblia diz, Isaías 59, os olhos do Senhor não estão fechados, as mãos dele não estão encolhidas, os ouvidos não estão surdos, mas é as nossas maldades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aqui dentro é muito fácil ser crente, aqui é muito fácil dizer que é cristão, mas e lá fora e no dia a dia? E se porventura Jesus voltar numa hora que a gente está no nosso trabalho, ou na nossa casa, o que a gente está assistindo, o que a gente está vendo, o que a gente está praticando? Estamos buscando o reino? E é tão simples, irmão. Salmo 37:5 diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. É muito mais fácil obedecer do que sacrificar. Mas quem somos nós diante de Deus? Como está nossa vida com Deus? A Bíblia diz lá atrás, quando tinha a Arca da Aliança, e o povo de Israel traz de volta dos filisteus, e ela para um pouco na casa de Obed-edom. Em 3 meses, a Bíblia diz que toda a família dele foi abençoada. E chegaram no rei Davi e falaram, a família de Obed-edom está prosperando de uma forma sobrenatural. E era a Arca da Aliança, era a presença de Deus que estava sobre a casa deles. Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você procura, eu não sei o que você pede, mas é só você guardar a presença de Deus, que o demais Ele vai fazer. Deus nos ama, irmãos. Deus é apaixonado pelas nossas vidas. Mas será que nós estamos correspondendo a esse amor? Nosso amor pode ser falho, imperfeito, mas será que nós estamos todos os dias lá falando, Senhor, por mais que eu sou falho, por mais que eu sou imperfeito, eu não desisto? Ou será que um dia a gente está bem, outra hora a gente está mal, um dia a gente está com Deus, outro dia a gente está com o adversário? Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Às vezes você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses bem, mas aí você chuta o balde e volta lá para o final da fila. Quantas vezes você veio para a igreja, fica 1 mês bem, 2 meses, até 6 meses, 1 ano, aí cai, chuta o balde, faz besteira. Aí é difícil recomeçar. Para com isso. Decida essa noite ser diferente. A Bíblia diz, Provérbios 24:10, se você se mostrar frouxo no dia mau, sua força será alimentada. No dia mau é o dia de correr para Jesus. No dia mau é o dia de estar aos pés ao Jesus. Se aquela mulher não fosse aquele dia aos pés do profeta, ela não teria o filho dela de novo. Mas no dia mau o filho dela morreu. Onde que ela foi? Ela foi aos pés do profeta, na presença de Deus, e falou, eu não saio daqui. Eu não saio daqui enquanto você não ir lá. Porque ela reconheceu o homem de Deus, ela reconheceu que ele tinha poder de Deus. O primeiro milagre foi ela ter um filho na velhice. Ela falou, eu já não imaginava ter, agora eu não vou perder. Eu não vou perder, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluias. E eu não sei se tem alguém aqui passando pelo dia mal. E eu não sei se essa semana foi uma semana ruim. Eu não sei se você fez besteira.
Mas essa noite você pode se prostrar diante de Deus e falar: Deus, meus dias não estão bem. Senhor, eu não estou passando pelo que eu queria passar, mas eu não vou abrir mão de Ti. Eu não vou abrir mão de Ti. Senhor, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer constante no temor do Senhor. E hoje eu meditando na palavra em casa, eu fiquei muito feliz. Para quem não conhece a história da Lírio, para a glória de Deus, não tem nada a ver comigo, com a minha família. Mas um dia nós aceitamos Jesus. E começou um trabalho em casa, o pastor Melk. Começou meus irmãos, começou meus primos. E começou a nascer uma igreja sem a gente saber. E era muito bom os cultos. Mas nem todo dia eu estava bem, para falar a verdade. Nem todo dia eu estava bem fisicamente para ficar até meia-noite, 1h da manhã. E tinha hora que eu falava para Deus, não falava para as pessoas, falava para Deus: Deus, chega. Deus, eu não aguento mais. Deus, para mim não dá mais. E ia dormir. No outro dia Deus me revigorava. No outro dia Deus falava: vai, continua. Vai, não para. O pastor uma vez chegou em mim e falou: mano, quer parar? Vamos parar? Não tem problema. Vamos parar. Mas eu sabia que não tinha como, que eu sabia que o Senhor estava naquele negócio. E eu falei: mesmo os dias maus eu vou continuar, eu vou permanecer. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu e minha casa somos cuidados pelo Senhor. Hoje, quando eu menos espero, o Senhor me abençoa, porque eu guardei a presença dEle. Mas eu não parei lá atrás. Primeiro ano, legal, mas a igreja continuou. E eu não parei no primeiro ano da igreja. E eu não parei no segundo, eu não parei no terceiro. Tem gente que diz: ah, foi o primeiro amor. Ei, não tem não. Com Jesus é amor até a eternidade. Porque Ele não desiste de nós. Para com isso e dizer que o primeiro amor já foi. Para de dizer isso. E reconheça o Senhor e se prostre diante dEle. Eu estava falando com os meninos aqui, esses dias nós tivemos uma conexão. E nós estamos no ano do fervor. Eu falei: não é para o pastor Melk, não é para o Josafá, não é para o Summers, é para todos nós. Mas nós estamos dispostos a jejuar, a ler a Bíblia, a se consagrar. Os meninos têm as responsabilidades. O Nilson trabalha aqui na igreja, está quase um vice-deus já. O Nilson, se o Nilson não for para o céu, ninguém mais vai não, irmãos. O Nilson está aqui, está escutando pregação, está lendo, está orando. Aí você passa aqui segunda-feira, o santo está aqui com louvor. Quarta-feira está aqui, Josafá. Quinta-feira, esses dias vim fazer meu conexão. O Zafá já estava na sala para fazer o dele. E eu falei: eu vou ficar para trás? Vou nada. Lá ele. Vou não. É para todos nós, irmãos. Mas eu aprendi no secreto. Eu aprendi onde ninguém vê. Eu aprendi onde não tem holofotes. Eu aprendi onde que é eu e Deus, Ele e eu. E é bom. É bom. Deus se revela, Deus é o mesmo. O mesmo Deus que deu aquele filho a Sunamita é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus de hoje. Seus planos não são frustrados, não muda. A palavra do Senhor é imutável. Mas será que o Senhor ainda achará fé na terra? Será que quando o Senhor voltar achará fé na terra? Será que quando o Senhor voltar terá um povo disposto e disponível, guerreando para estar de pé, fugindo da aparência do mal, renunciando? E o que me chamou muita atenção foi Geazi. Geazi era o servo do profeta Eliseu. E na história, se a gente for ler com calma, se você puder ler na sua casa depois, tudo que Eliseu vai falar, ele não fala diretamente. Ele manda Geazi falar. Geazi, pergunta para a mulher o que ela quer. E ela fala: tá tudo bem. E ele fala: Geazi, pergunta se ela quer que a gente interceda ao rei ou ao exército. E ela não quer. E aí Geazi fala: Eliseu, ela não tem filho.
E aí passa, quando o filho morre, está Eliseu e Geazi no monte. A mulher chega, Eliseu fala, vai lá e pergunta a ela se está tudo bem. E ele chega a ela e para ele ela fala que está tudo bem. E depois, quando Eliseu fala, Geazi, pega o meu cajado, põe a capa dentro do cinto e chega lá e toca no menino. E a gente leu a história. Ele chega lá e toca no menino, mas não aconteceu nada. E ele volta. E Deus tratou comigo algo muito sério. Autoridade, a gente se conquista. O cajado de Eliseu, na mão de Eliseu, representava autoridade. O cajado de Eliseu, na mão de Geazi, representou vergonha. Ele foi e voltou frustrado. Geazi vivia com o profeta. Eliseu fez tantos milagres. Ele lado a lado com Eliseu. E por quê? Porque ele não conseguiu ressuscitar o menino. Por quê? E é isso que eu quero essa noite. Quem somos nós diante de Deus? Nós somos a sunamita. Nós somos uma pessoa que ainda somos tementes a Deus, que queremos praticar o bem diante de Deus. Ou nós somos Geazi, e muitas vezes nos tornamos Geazi no dia mau. Jó, quando ele perde tudo, o que ele fala? Quem conhece a história? Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, era um homem muito rico, perdeu tudo de uma vez. O diabo, não foi Deus não, Deus permitiu e o diabo tirou tudo. E ele falou, Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E um dia a mulher dele chega e fala, Jó, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Ele fala, você fala como uma louca, mulher. Nós aceitamos o bem de Deus e agora não podemos viver o mal? Será que você esqueceu quantos dias de sol o Senhor te deu? Será que você se esqueceu quantos dias felizes? Quantos dias de prosperidade? Mas por causa de um dia de chuva, vai amaldiçoar a Deus? Por causa de um dia difícil, vai virar as costas para Deus? E você vai resolver o que, irmão? Você vai resolver o que, irmã? Nada. Longe de Deus nós não somos nada. Se não fosse a graça e a misericórdia para Ele nos dar saúde e livramento, nem aqui nós estaríamos essa noite. Não tínhamos saúde, não tínhamos profissão, não tínhamos alimento, não tínhamos roupa. Nós temos tudo e ainda queremos ser soberbos. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Se é um dia difícil, se prostre diante de Deus. Fala, Senhor, me ajuda a passar que está difícil. Eu sei que tem dias que são difíceis, mas cuidado com o coração. Provérbios 4:27, se eu não me engano. Acima de tudo, guarde seu coração, porque dele depende todas as saídas da sua vida. O coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa. Guarde seu coração. Geazi, voltando. Geazi via os milagres que Eliseu fazia. E um dia chega um homem na terra de Israel, Naamã, um general do exército sírio, para ser curado. Falaram para ele que lá em Israel havia um profeta que podia curá-lo. E esse profeta era Eliseu. E Naamã chega lá, e Eliseu manda Geazi dizer a ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele mergulha, ele é curado da lepra, e ele vai entregar presentes a Eliseu: ouro, prata, peças de roupas caras. E Deus fala para Eliseu não aceitar. E Naamã vai embora. E Geazi fala, não, dessa vez Eliseu moscou. A gente podia ganhar uma grana boa agora. A gente podia
Está bem com a bufunfa, ouro, prata, roupas da hora. Irmão, aquilo que não é de Deus, não aceite não. Se não vem da parte de Deus, se Deus falou para não mexer, não toca não. Não toca não, que vai dar ruim. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui essa noite: ei, se tiver que fazer algo de errado no serviço, não faça não, que vai dar ruim para você. Geazi, ele fala o quê? Eu vou atrás do Naamã e vou falar que Eliseu mudou de ideia. Ele vai atrás de Naamã. Chega lá, Naamã fala: o que aconteceu? E ele fala: não, eu vim porque Eliseu mudou de ideia. Eliseu mudou de ideia e ele falou que se você pudesse dar umas roupas para nós aí, umas coisas que vai chegar o pessoal lá em casa lá, e a gente vai precisar. E Naamã vai entregar algumas coisas para ele. Ele chega perto de Eliseu, ele muquia as coisas. E quando ele chega na presença de Eliseu, Eliseu fala: onde você estava? Ele falou: estava aqui mesmo. E Eliseu falava: por acaso eu não estava em espírito com você? Quando você estava lá pegando as coisas de Naamã? Deus não disse que não era para tocar naquelas coisas? Deus não disse que não era para fazer algo errado? Por conta disso, a lepra de Naamã vai cair sobre você agora. E caiu. E Geazi foi à ruína. Andava com o homem de Deus, via todos os milagres de Deus, e chegou à ruína. E essa noite Deus trata os nossos corações. Quem somos nós diante de Deus? Ou se até agora a gente errou algum dia, a gente falhou, mas a partir de hoje, quem seremos nós diante de Deus? Quem será você? Quem será eu? Não vai ser de qualquer forma que nós seremos abençoados pela presença de Deus. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de finanças. Isso aí, se a gente obedecer, vai ter, que Ele vai dar sabedoria. Aliás, nós temos uma única campanha aqui na Lírio. Quem não sabe da campanha da Lírio? A campanha da prosperidade. Tem alguém aqui que não sabe? Pode levantar a mão, não ficar com vergonha não. Isso, tem bastante gente. Campanha da prosperidade. Você pega a Bíblia, a partir do Novo Testamento, Mateus, 3 capítulos por dia. Capítulo 1, 2 e 3. Amanhã, 4, 5 e 6. E vai embora até Apocalipse. Acabou Apocalipse, você vai para Gênesis. E vai até Mateus. Acabou, volta lendo de novo. A Bíblia tem um livro chamado Provérbios. 31 capítulos. Nós lemos um por dia. Dia 1, Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. O livro da sabedoria fala sobre o sábio e o tolo. E a própria Bíblia te ensina a ser próspero. Porque você vai deixar de ser tolo e vai ter atitudes assertivas. E tem muita gente praticando aí, está dando certo. Para a glória de Deus, eu estou na 10ª leitura. Para a glória dele, que não tem nada a ver comigo. Mas eu decidi conhecer ao meu Deus. Eu decidi saber quem é meu Deus. Eu decidi conhecer um pouco o caminho a qual eu estou trilhando. Eu decidi saber para onde eu vou. Eu decidi saber o que me espera. Eu decidi saber o que eu tenho que fazer. Eu decidi conhecer a presença de Deus. Eu decidi e Ele se revelou a mim. Quando nós damos um passo, Deus olha lá do céu. Quando nós nos prostramos, Deus olha e fala: ei, estou gostando. Estou gostando. O primeiro dia Ele vai ver se é verdade. O segundo dia, o terceiro. Mas quando Deus vê que é verdade, quando Deus vê verdade em nossos corações, Ele vem em nosso favor. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E você quer saber o que é o melhor de Deus? Paulo fala um pouco sobre. Ele fala: eu conheci um homem que foi ao terceiro céu.
não sei se em espírito, não sei em carne, mas que vi coisas que aos homens são indizíveis falar. E se você ler aquilo em espírito, Deus revela algumas coisas a Paulo. E Paulo foi perseguido, Paulo foi apedrejado, sofreu naufrágio, ele não parava, porque ele sabia o que esperava. Em 2017, eu tive um dos meus maiores encontros com Deus, e eu pedi para Deus me levar. 2017, um amigo meu que não está mais aqui com a gente, estava sofrendo, terminou o casamento, e eu chamei ele para orar na igreja, mas eu estava meio na carne, e ele falou, eu já orei já, mas vamos lá. 10 horas da noite, eu e ele, abri a igreja, e eu em pensamento, Senhor, ele precisa de Ti, fala com ele. Aleluias, aleluias. Ele deixou essa Bíblia para mim, e ele mostrava para todos nós que era possível chegar lá. E nesse dia, a gente orando, eu não sentindo nada, eu falo, Senhor, se o Senhor falar só com ele, já está ótimo. É só isso, Deus. O propósito de estar aqui essa noite sentado, eu e ele, é só o Senhor renová-lo, é só ele sentir a alegria do Senhor. E nesse dia ele começa a falar em línguas, e ele começa a ensopar a camisa, e ele começa a chorar, e eu fui ficando alegre. Mas chegou um ponto que eu falei, Deus, e eu? É só para ele? E eu nada? E ele lá orando, feliz, e eu fiquei um pouco frustrado. Confesso que eu fiquei frustrado, mas eu tinha obedecido. Eu tinha obedecido ao chamado de Deus. Eu tinha ido lá, eu tinha feito a minha parte, deixei ele na casa dele, entrei no meu carro, aleluias. E aquele dia nitidamente Deus sentou num banco de trás. Eu falei, Deus, que delícia. Deus, se o povo soubesse, se as pessoas entendessem que nós vamos para uma igreja porque o Senhor é real. Senhor, se as pessoas entendessem, quando a gente tem um encontro contigo, nada mais faz sentido. Um carro não faz sentido, uma casa não faz sentido. Viver não faz sentido quando você começa a conhecer a presença de Deus. Nós temos sim um plano nessa terra. Temos que permanecer, igreja. Temos que continuar sim. Tem muitas pessoas a ser salvo. Mas nesse dia eu parei o carro em frente de casa, e ele não ia embora. Deu 11, meia-noite, 1. Eu falei, Senhor, isso aqui é o céu? Senhor, eu não estou entendendo, mas está muito bom. Isso aqui que é o céu, o que é isso? Eu falei, Senhor, eu não quero mais entrar na minha casa. Senhor, é isso que é viver na Tua presença? Eu não quero mais este mundo. Senhor, é isso que é a Tua glória, Senhor. Senhor, é isso. O Senhor é o Deus invisível, mas o Senhor se revela, o Senhor permite sentir a Tua presença. O Senhor para, Senhor, o Senhor passa como vento. O Senhor derrama paz que excede todo e qualquer entendimento. O Senhor guarda, o Senhor livra. O Senhor derrama saúde. O Senhor restaura o vigor. O Senhor cuida dos detalhes, irmãos. E eu aguardo do mesmo jeito, ansioso a volta dele. Esse ano ainda mais. Esse ano eu fiz um propósito com Deus de se consagrar mais, jejuar mais. E para a glória de Deus eu tenho feito a minha parte, e Ele tem feito mais ainda a parte dele. E é possível, é para todos nós, para você que está em casa. Quanto tempo lutando com suas próprias forças? Quanto tempo, irmãos, tentando, não sei, ser um empresário. Não tenho tempo para ir para a igreja, eu faço tantas coisas. Não, você pode fazer, você pode tentar ser um empresário, mas coloca diante de Deus, Ele vai te auxiliar. Mas não fica distante dEle, não fica longe dEle. Uma hora dessa o juízo irá chegar sobre as nossas vidas. Uma hora dessa. Deus é amor, sim, Deus é amor, mas um dia Ele vai ser o juiz, e
todos nós estaremos diante do juízo de Deus. E o que iremos apresentar? Não é só fé, tem que ter ação. Nós não podemos falar que vivemos por fé. Abraão tinha fé, mas teve ação. Quando Deus pediu o filho, ele deu. Ele confiou. E eu e você? Esses dias ouvindo uma palavra. Hoje muitas pessoas chamam amigos para vir para a igreja. E a primeira coisa que fala, eu vou para a igreja, mas olha para Jesus, hein? Se você olhar para as pessoas, você para. Na moral, Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Que a próxima vez que você chamar alguém para vir para a igreja, fala, vamos lá que é da hora. Lá tem pessoas que seguem o padrão de Cristo. E vamos viver isso. Aleluias. Decida, irmãos, a partir de hoje, fazer a vontade de Deus e viver as bênçãos de Deus. Ou lembre da história de Geazi. Vamos ficar de pé?